Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu espero que todos tenham passado um excelente dia, nesse dia maravilhoso que foi o dia de hoje. Todos tenham passado na presença do Senhor Jesus. Eu venho aqui hoje, nesse vídeo, falarmos um pouco a respeito da palavra do Senhor, a respeito das promessas de Deus, das confianças do homem em Deus, em Cristo Jesus. Porque Ele sempre foi e sempre será o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E eu vou ler aqui um versículo, mas antes da gente lermos a palavra do Senhor, gostaria de pedir a vocês que encarecidamente se inscrevam nesse canal, que vocês compartilhem o máximo de possível para que esse vídeo venha chegar ao máximo de pessoas possível para que eles possam ouvir a palavra do Senhor. E que não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar qualquer coisa que vocês acharem que está ótimo, que não esteja, que às vezes eu esteja em falha em alguma coisa, às vezes eu falei algo que às vezes vocês não estão de acordo. Comentem, falem qualquer coisa, tá bom? Então vamos dar início a essa mensagem aqui no livro de Salmos, Salmo 23. Que o salmista Davi, quando ele escreveu esse salmo, ele estava simplesmente contando as suas experiências, buscando a Deus nos seus momentos mais difíceis da sua vida, quando o rei Esaú se afastou da presença de Deus e se revoltou contra Davi e começou a perseguir o servo de Deus para querer tirar a sua própria vida por causa de inveja. Não é isso mesmo? Vamos ler o que diz assim: o Senhor é meu pastor, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz de verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Não temeria mal algum. Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei por longos dias na casa do Senhor. Esse era o objetivo sempre de Davi, buscar refúgio. A quem? A Deus. Porque quando os seus inimigos cercavam, estava sempre ali, em derredor de Davi, em busca de Davi, para querer destruir a sua vida, a vida dele e dos seus homens que ali lhe acompanhavam. Davi, que tinha sido um homem da promessa, um homem que Deus levantou como rei. E ali o povo começava a esperar quando Davi iria assumir o trono. Saul, ele se desviara da presença do Senhor. Até mesmo ele dava lugar até o inimigo usar ele para poder ele ficar atormentado. Ele era um homem atormentado. Ele se desviou da presença de Deus. Ele era ungido de Deus. Mas o dia que ele se desviou foi quando Deus preparou Davi, um jovem mancebo, novo, ruivo, de pequena estatura, novo, mais caçula da casa, que ninguém dava nada por ele. Ele foi lá, venceu o Golias, o gigante, e ali foi o que aconteceu. A partir dali, Davi começou as pessoas terem confiança nele, porque eles viram que Deus era com ele. Porque aquele gigante, ele vinha ali simplesmente destruindo tudo, afrontando o povo de Israel, desafiando o povo de Israel. Mas um dia Davi, um menino ousado, cheio da graça de Deus, foi lá em nome de Deus, em nome de Deus de Israel, como ele falou mesmo para o gigante: você vem contra mim com a espada, eu vou contra ti em nome do Deus de Israel. E ele colocou Deus na sua frente. A partir daí em diante, quando Davi
destruiu Golias, o gigante. Aí começou o reinado praticamente de Davi. Foi quando ele foi ungido. Passou a ser um ungido de Deus e Deus começou a usar aquele homem. Começou a despertar força, coragem, ânimo para poder ele prosseguir na sua caminhada até o momento que Saul, o rei Saul, ele morre e tira a sua própria vida. Quando viu o seu exército todo destruído, ele foi lá e tirou a sua vida. Viu seu filho morto. Mas o que eu quero falar para vocês não é sobre a história de Esaú, mas sobre esse salmo maravilhoso, que a qual Davi, ele encontrava em Deus abrigo, refúgio, e sempre dizia: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Senhor. Buscava sempre a Deus a solução dos seus problemas, buscava sempre a Deus a saída para poder resolver aqueles problemas quando ele se via acoitado, cercado pelos seus inimigos, que buscava tirar a sua vida. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que está do outro lado dessa tela, assistindo esse vídeo, quero dizer para vocês que Deus, ele jamais vai desamparar um servo do Senhor, um dos seus servos, que ele chamou e escolheu. Te chamou, meu irmão, te chamou, meu irmão, para servir a ele em espírito e em verdade. E eu digo para cada um de vocês que está desse lado, Davi jamais ele perdeu a confiança em Deus. Sempre estava buscando a Deus. E através desse salmo que ele escreveu, contando e relatando sobre a sua fé, sua confiança em Deus, que tinha sempre quando ele estava passando por momentos difíceis na sua vida, estava sempre passando por dificuldade, no meio da sua caminhada, os inimigos no seu caos, sempre atrás dele para querer tirar a vida dele, ele sempre se lembrava de Deus, sempre buscava refúgio, sempre dizia para Deus que ele jamais ia ser apartado da presença desse Deus maravilhoso, que ele diz ainda assim: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Águas tranquilas, onde ele estava procurando, local onde ele poderia se descansar, porque ele só confiava em Deus. Era o seu refúgio. Ele estava sempre em busca desse refúgio maravilhoso que é Deus, essa confiança. Que Deus sempre estava com Davi. E também não é diferente comigo e com você, meu irmão, que está aí desse lado, do outro lado dessa tela. Você também, que sempre foi e sempre será um escolhido de Deus. Que Deus te chamou para essa boa obra, para poder você fazer a obra dele. Mas para isso você está passando por um processo muito grande até chegar ao ponto em que o Senhor te quer. Naquela posição, a posição de adorador, a posição de servo, de soldado, a posição que ele te quer para poder você fazer a tua obra, mas para poder você estar cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, entendimento, conhecimento, amor. Mas para isso nós temos que passar por um processo. Davi também passou por esse processo. Davi foi perseguido, foi humilhado, foi muitas das vezes escorraçado. Deus às vezes provou Davi colocando o próprio Saul, a vida de Saul nas mãos de Davi. Mas Davi, ele sempre foi e sempre será temente a Deus. Davi chegou, viu Saul dormindo, foi lá de mansinho, cortou a orla do seu vestido. E mostrou a Saul que a vida dele já esteve nas mãos de Davi. Mas ele foi bem justo e temente a Deus. Ao qual chegou o ponto dele dizer: quem sou eu, que não sou digno de tirar a vida de um ungido do Senhor? Ele sempre respeitou aquele homem que ali estava, perseguindo Davi, que tinha se afastado da presença de Deus, tinha deixado esses preceitos do Senhor, Deus Jeová, que ali levantou ele, ungiu ele como rei de Israel, naquela época. E Deus colocou ele nas mãos de Davi, a vida dele nas mãos de Davi. Mas Davi sempre estava ali temendo esse Deus maravilhoso. A vida de Davi, antes dele ser levantado como rei,
Ele foi uma pessoa sempre justa, honesta. Foi uma pessoa temente a Deus, uma pessoa ousada no espírito, sempre, louvado seja Deus, ali na presença do Senhor, confiando em Deus, porque ele sabia que Deus sempre foi e sempre seria o seu refúgio, a sua fortaleza. E nesse Salmo 23, ele sempre exorta a Deus como seu refúgio. O Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente por águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da sua justiça. Olha que coisa maravilhosa. A confiança de Davi em Deus, buscando esse refúgio maravilhoso. E não é diferente com nós também, irmãos. Que hoje servimos esse Deus maravilhoso. Busca Jesus de todo o teu coração. Se ainda Deus não está te usando como você almeja que Deus venha te usar, na palavra, na pregação, que venha te usar na obra dele, de todas as maneiras, é porque você ainda não está pronto nem preparado para poder fazer essa obra maravilhosa. Mas também não se preocupe nesse desespero. Confia em Deus, que Ele está sempre do teu lado. E busca Ele de todo o teu coração. As madrugadas, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, irmãos. Porque a Bíblia fala bem claro que de madrugada a filha é bem menor. Vamos buscar esse Deus maravilhoso. Vamos fazer como fez Davi. Sempre entregar a sua vida nas mãos do Senhor para que Ele venha sempre nos proteger, a mim e a você. Busque sempre a Jesus. Não se desespere, porque o seu tempo ainda há de chegar. Deus sempre dá um tempo para que a gente venha se preparar na sua presença. Por isso que eu digo para cada um de vocês que aí se encontra do outro lado dessa tela, não se desespere, busque a Jesus. Sempre Ele vai estar do teu lado para te dar força, graça e ânimo. Se ponha no lugar que Ele quer que você esteja, em jejum, em oração, em vigilância. Não reclame, não murmure e jamais venha reclamar quando Deus questionar algo da sua parte sobre a sua pessoa. Ele sabe de tudo. Ele conhece todo o nosso ser. O nosso deitar, o nosso levantar, o nosso andar, o nosso dia a dia. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Por isso, se ponha naquela posição que Deus te quer. No momento certo, Ele vai te exaltar, como fez com Davi. No momento certo, Deus exaltou Davi, levantou ele como rei. Foi ungido como rei. Mas ele passou pelo processo, tal qual nós também temos que passar por esse processo. Amém? Portanto, digo para vocês que aí se encontram, não se desespere nem se desanime. Permaneça forte, firme com Jesus. Lembre sempre desse Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é muito ótimo, muito bom, irmãos. Para a gente aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe, meu irmão. Antes de encerrar essa gravação, eu gostaria de fazer um instante de oração com cada um de vocês que está do outro lado da tela. Orem comigo nesse momento. Senhor Jesus, é que eu estou nesse momento te agradecendo ao Senhor por esse momento maravilhoso que é o qual nós passamos aqui. Com esses poucos minutos, conversando um pouco sobre a Tua Palavra, que o Senhor venha nos dar força, graça, ânimo, para que nós possamos estar firmes na Tua presença, nos desperta na Tua obra, que o Senhor venha nos dar força, graça e ânimo, Senhor, para que nós possamos prosseguir na nossa caminhada. Abençoe esse irmão, essa irmã que está do outro lado dessa tela, que o Senhor venha dar força e graça para ela prosseguir na Tua caminhada, na Tua presença, Senhor. E esse irmão que ainda não tomou uma decisão, nem fez uma aliança com o Senhor, que o Senhor tome ele nas Tuas mãos e dê cada vez mais força, graça e ânimo e entendimento para ele entender e compreender que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Desde já, eu, cooperador Edmilson, peço a vocês encarecidamente, compartilhe essa gravação, esse vídeo, para o máximo de pessoas que vocês conheçam. Suas redes sociais, seus... louvado seja Deus, aí nos seus status. E se inscreva no canal, comente qualquer coisa, fale, para a gente conversarmos através dos comentários.
Eu aceito qualquer tipo de correção se eu estiver errado. Eu preciso da ajuda de vocês também. Vocês me ajudam, eu te ajudo. Como diz, é através dos erros que vemos acertos. Tá bom? Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale mais forte em cada coração aquilo que eu não pude falar. Nos vemos no próximo vídeo. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.